Seja muito bem-vindo a esse vídeo e na nossa série Características dos Fertilizantes de hoje, nós vamos falar sobre o sulfonitrato de amônio, um fertilizante que pode ser muito interessante para adubações de cobertura. Vamos lá, o sulfonitrato de amônio ele é uma reação do sulfato de amônio sobre o nitrato de amônio. Esse fertilizante, então, essa mistura vai dar origem a um novo fertilizante. Esse novo fertilizante ele vai ter garantias básicas, principalmente aí para adubações de cobertura. Se a gente pegar aqui as garantias médias desse fertilizante, ele vai ter aproximadamente 12% de enxofre e 25% de nitrogênio. E essas garantias aqui, elas podem ser muito interessantes para adubações de cobertura, porque normalmente nas adubações de cobertura eu preciso de um nível um pouco mais elevado de nitrogênio, mas é um momento que também eu preciso de adubações aí com base de enxofre. Alguns produtores preferem colocar aí o enxofre logo no plantio, mas por questões práticas de você estar colocando já uma quantidade grande de fósforo e aí você está utilizando o superfosfato, entre outros, prefere-se aí utilizar o enxofre em cobertura. E este fertilizante ele permite com que você coloque aí logo o enxofre e o nitrogênio junto no mesmo fertilizante. Tá? E eu vou dar um exemplo aqui interessante para você. Eu vou fazer com a adubação de cobertura. Tá, nós estamos falando aqui de adubação de cobertura do milho para plantio direto. O milho para plantio direto, ele precisa em cobertura aproximadamente 60 kg de nitrogênio e ele precisa aí de 30 kg de enxofre. Essa daqui é a necessidade do milho no plantio direto. Lembra? Plantio direto. Tá? Se fosse o convencional, essa quantidade de nitrogênio seria aproximadamente 80 a 100 kg de nitrogênio em cobertura. Mas como estamos falando em plantio direto, é diferente, modifica um pouco esse valor. Bom, então com essas garantias eu começo a perceber que esse fertilizante aqui ele vai ser muito interessante para a gente. Por quê? Repara, eu tenho aqui o dobro da quantidade de nitrogênio do que de enxofre. Ou seja, eu tenho 60 de nitrogênio, eu preciso, e 30 de enxofre. E se eu reparar bem aqui as garantias deste fertilizante, do sulfonitrato de amônio, eu tenho aqui 12% de enxofre, basicamente o dobro de nitrogênio. Então vai ficar fácil a gente fazer esse cálculo, né? E aí esse fertilizante, somente ele vai garantir aí os dois nutrientes de uma vez só. Vamos ver como que vai ficar? Então é o seguinte, olha só. Então se eu posso começar esse cálculo por qualquer um dos dois, tanto pelo enxofre quanto aí pelo nitrogênio. Mas no nosso caso aqui eu vou começar pelo enxofre. Tudo bem? Vamos começar aqui pelo enxofre. Então a cada 100 kg deste fertilizante, do sulfonitrato de amônio, eu tenho aí 12 kg de enxofre, certo? 12 kg de enxofre. Porém, eu preciso de 30 kg. 30x. Tá? O pincel está um pouco falhando, me desculpe por isso, mas eu acho que dá para você ver, né? Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Você pegar 300, né? Pegar aqui, ó, 3.000 dividido por 12, né? Vai ficar 250, ou seja, 250 kg de sulfonitrato de amônio. Ou seja, eu vou utilizar aqui 250 kg de sulfonitrato de amônio para que eu tenha aqui as minhas 30 kg de enxofre que eu preciso ali para o meu plantio de milho, nesse caso, na adubação de cobertura. Agora, vamos ver se essa quantidade ela vai ser aí, ela vai conseguir ceder a quantidade de nitrogênio que a gente precisa, ou se eu vou ter que acrescentar um outro fertilizante para completar. Vamos ver? Então, olha só, a cada 100 kg deste fertilizante, do sulfonitrato de amônio, eu vou ter aí 25 de nitrogênio, né? 25 kg de nitrogênio. Porém, eu não estou aplicando 100, eu estou aplicando 250. 250x, eu pego 250 vezes 25 e vou dividir ele por 1.000, que vai dar 60 por 100, desculpa, né? Dividir por 100. Vai dar 62,5 kg de nitrogênio. Ou seja, olha que interessante. Se eu colocar 250 kg do sulfonitrato de amônio,
tá? Se eu colocar 250 quilos do meu sulfonitrato de amônio, o que eu vou ter de garantia no meu solo? Eu vou ter aí as minhas 62 kg de nitrogênio, 62,5, e eu preciso de 60, tá uma média muito interessante. E vou ter também os 30 kg de enxofre, ou seja, com uma aplicação eu vou ceder os 2 macronutrientes que eu vou estar precisando aí na minha adubação de cobertura. Vale lembrar, isso aqui é uma adubação de cobertura e não é só o nitrogênio e enxofre que você precisa. É necessário dar uma olhada no boletim que você vai ver que tem outros pontos importantes. Porém, em uma só adubação, eu cedi os 2 nutrientes que eu preciso e uma quantidade que nem é tão grande assim. Tudo bem? Agora, uma característica interessante é que o sulfonitrato de amônio, o nitrogênio que está presente nele não é 100% nitrogênio amoniacal. 75% dele é amoniacal, né, e o restante, os outros 20%, é nítrico. Então a minha perda é um pouco menor do que nos outros fertilizantes. Essa é outra característica interessante deste fertilizante. Gostou? Então, se você quer que a gente faça um outro tipo de fertilizante, um outro tipo de cultura, coloca aqui embaixo, digita para que eu possa saber o que você precisa, o que você está querendo saber, que a gente vai estar colocando no nosso cronograma, né? E a gente vai estar colocando aí nos próximos vídeos. Nós já temos um cronograma semanal que a gente está fazendo de 2 a 3 vídeos toda semana sobre as características dos fertilizantes, que o pessoal está gostando muito, mas se você tem interesse em um outro tipo de fertilizante, é só colocar aqui embaixo, que assim que possível a gente vai estar fazendo. E vale lembrar o seguinte, se você quer se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC, que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados de como interpretar análise de solos, como fazer recomendações de adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertigação, adubação de pastagens, entre outras. Se você quer conhecer esse curso, clica aqui embaixo no link, abaixo desse vídeo tem um link, clica lá e lá no nosso site nós vamos estar te explicando tudinho como funciona. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.